na razão de entender o que é certo e errado, porque é só no coração a ligação espiritual. Não há de fato nenhuma sequela mental para que possamos nos apoiar para oferecer o amor. São dois chakras separados. Então há de ter a confiança, a entrega total e ter a proteção pela intenção que é a verdade. A verdade irá nos libertar. Então qual é a proteção que procuramos hoje? Alguém que possa falar a verdade? Ou alguém que a gente possa julgar para nos submeter a algo que a gente já conhece e sabe que é o certo para nós. Só que a vida dá porrada para que você destrua as suas armas e proteções que criou e coloque o amor a ser destinado para as pessoas que necessitam de um pouco desse fluxo crístico para nos alimentar e nos dar motivação em viver. Não podemos ficar tão frios e congelados e isolados, porque isso vai nos trazer a isenção da própria vida, nos robotizar, nos controlar para atingirmos meta, para não sofrer de decepções que tivemos em outros momentos. São essas decepções que são talvez nossos inimigos ocultos de outras vidas, que causamos isso e hamos de perceber que, se atingirmos uma forma diferente em relação à nossa providência divina, de sermos perseverantes, de sermos vitoriosos, porque não é o castelo que você constrói a sua vitória. A maioria dos suicídios é para quem tem tudo demais até e não tem, e é cercado de pessoas que não têm o mínimo de empatia, só querem o que a pessoa conquistou em termos de valores. A pessoa ficou trabalhando apenas no instinto animal e não na sua imortalidade espiritual. Há de perceber esse sentido dentro de nós. Senão vamos viver escravos de nossos desejos. O que são os desejos na Índia? É exatamente o samsara, os ciclos repetitivos da vida. A vida se repete até que você transforme dentro de si com uma consciência maior. Samsara, os ciclos repetitivos da vida, vem da origem de Maya, ilusões que criamos para nos preencher em algo que possa nos trazer a felicidade. Mas a felicidade vem pelo primeiro momento, que é a prioridade de tudo: a paz. Não é as conquistas, porque quem tem muito se preocupa demais de manter a imagem, o status e outras coisas mais. Mas a simplicidade é exatamente sermos quem somos. Isso é para os corajosos, isso é para quem não tem medo, tem determinação. É medo ou determinação? Aí existe só uma escolha de você se elevar, ou então se você justificar que o mundo é assim e ainda se massificar para ser mais um, justificando que a própria vida não tem o seu gosto. Claro que tem. São as nossas vitórias espirituais que nos fazem nos trazer a nossa autoestima verdadeira. Quando estamos entristecidos, percebemos que Deus nos emana algo que nos traga realização, alegria, que saia daqueles tormentos, porque captamos dentro do nosso sentido vibracional, por alguma sombra não curada, as energias. Se nós estamos dentro de nossa fé, hão de ter todos o autoconhecimento, a percepção, e não ficar idolatrando, mas se percebendo que você faz parte desse contexto divino. Você tem a partícula divina, você não pode se isentar de participar. Seja contigo mesmo uma pessoa mais flexível, menos autoritária, aceitando suas dificuldades, tendências ou até erros, para que isso não estremeça tanto e você dê tanta atenção, porque aí você vai ficar paralisada. E quando você tem alto amor, você se eleva nas suas virtudes
E essas mesmas sombras são distanciadas pela própria consciência obtida por alto amor. E esse alto amor é a cura. Não tem como você falar de Jesus se não tiver alto amor para compreender o que vem a ser a compaixão por si, o perdão que você fez de tantos erros inocentes. A vida, ela traz o florescimento, a sabedoria, mas não podemos ficar no passado. Temos que compreender que Jesus falava: os últimos serão os primeiros. Aqueles que mais erraram e se transformaram, esses são vitoriosos. Vou contar algo que Jesus assim pronunciou e se pronuncia dentro de tantas palestras espíritas, que em Damasco, Paulo de Tarso era um perseguidor, o maior perseguidor de Jesus Cristo, porque ele não acreditava em nada que fosse fora da cachola, como muitas vezes a gente acredita, a gente vê e tal, mas não quer acreditar. Mas dentro das razões e dentro das utopias e dentro do que era aceitável naquele momento, Jesus foi o maior rebelde em termos de demonstrar o amor para quem só tinha ignorância do poder. Então Paulo de Tarso tinha enorme raiva, era enraivecido, porque queria crucificar a Jesus, queria encontrá-lo, queria sacrificá-lo, e perseguia a todas as aldeias. E quando falaram para Paulo de Tarso, falaram para ele: você vai encontrar Jesus em Damasco. E assim ele seguiu. Quando ele viu algo na frente dele, era Jesus. Ele assim começou a evocar para dominar a Jesus. De repente, de uma hora e um momento para o outro, Paulo de Tarso percebeu a sua luz de Jesus, que percebeu e sentiu o amor e a ternura dentro de seus olhos, e assim ficou cego para ser curado por um outro apóstolo. Para que a gente compreenda que os milagres e bênçãos existem, nós que ficamos perdidos na racionalidade de encontrar a solução sem ter a nossa fé direcionada. Isso, a criatividade, não há possibilidade de ser percebida. Então ficamos estagnados porque a criatividade não é nossa, é captada pelo universo, mas temos que estar numa ligação maior. Bem, essa é a mensagem do Templo do Saber Divino. Templo do Saber Divino é uma empresa que abri para fazer cultos religiosos de consciências, palestras, para que a pessoa se perceba e perceba o que ocorre dentro dela, e também irei trabalhar com bioenergética para equilibrar nossas energias, farei as pessoas ficarem relaxadas, acalmadas, porque existirá a purificação e a limpeza energética dentro do próprio astral que eu estarei assim ministrando. E aqui é a empresa aberta, que temos pessoas muito dedicadas, muito amorosas, que fazem parte desse espaço religioso. Não é a fins de utopia, é a fins de prática, de percepção, de compreensão, de autoconhecimento, de ligação a Jesus pela inteligência que ele emanava para nós. A verdade nos libertará. Essa verdade tem que ser explanada quando a porta está um pouco aberta e com total ternura, para que o Espírito sinta e perceba a vibração que você se encontra para poder te respeitar. Muitas vezes queremos nos impor. Não é pela imposição, mas é pelas energias que são manifestadas, e moralmente outros espíritos pedem um auxílio para cada um, porque percebe dentro do olhar uma abertura espiritual. Não é nada mental, não é nada controlado, ele é aberto por um amor e luz muito maior do que a gente possa compreender. Bem, o Templo do Saber Divino agradece a você, Rui Oliveira, e a muitos que virão, pela presença desse vídeo e a percepção que nós não estamos aqui ao acaso. Agora, a batalha nossa é grande, é forte, mas temos a força, e se nos religarmos, seremos vitoriosos com certeza. Muito obrigado pela atenção e muito axé.